Olá, queridos irmãos, estamos reunidos aqui nesta noite para mais um Minutos de Refrigério, né? É um momento reservado, 20, 30 minutos, que a gente tira para compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus, a fim de levar até você que nos ouve, que nos acompanha no nosso canal no YouTube, nas redes sociais, no Facebook, na página da nossa igreja, na minha página. Nós estamos aqui, né, sempre tentando, como instrumento de Deus, levar uma palavra de refrigério, uma palavra amiga, uma palavra de esperança. Então, nós vamos para mais um Minutos de Refrigério e eu espero que você possa, né, sentir a presença de Deus através do seu Santo Espírito. Vamos lá para mais um Minutos de Refrigério. Minutos de Refrigério. O tema de hoje, o tema desta noite é: um ato de coragem pode mudar a sua vida. Um ato de coragem pode mudar a sua vida. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Santo e eterno Deus, que o teu Espírito Santo possa conduzir este momento. Que tu cresças e eu diminua, como a tua palavra assim nos ensina, e que através deste programa Minutos de Refrigério, o Senhor possa alcançar aqueles que estão ouvindo e o Senhor possa falar profundamente aos corações. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Para iniciarmos, queremos compartilhar um louvor com os irmãos. Que através deste louvor, o Espírito Santo possa preparar o seu coração para receber a palavra de Deus. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
pois o Senhor é sol e escudo. A graça e glória não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor. Amém. Eu encontrei teus altares, Deus meu e Rei meu. E eu te desafio nessa noite. Eu não, né? O Espírito Santo de Deus, através das Escrituras, do texto que leremos, será um desafio a você a encontrar os altares de Deus. Marcos 5, de 24 a 34. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia, ou sabendo do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Amém, queridos irmãos. Uma das palavras, uma das passagens mais marcantes que temos no Evangelho. Uma mulher que sofria de uma hemorragia. Então vamos lá. O que significa essa informação? Significa, irmãos,
que esta mulher, ela vivia à margem da sociedade. Esta hemorragia, queridos irmãos, é o estado da mulher, né, em que ela fica todo mês, né, a sua menstruação, né, é uma palavra que às vezes as pessoas não gostam de usar, né, mas é um fato natural, né, e essa mulher, ela tinha esse problema há 12 anos, quer dizer, ela não tinha a pausa, ela vivia com esta hemorragia. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, para a lei dos judeus, para a religião na época dela, a mulher, quando estava nos seus dias, ela era considerada impura. Uma mulher considerada impura, uma pessoa considerada impura, era uma pessoa que tinha que viver isolada dos demais, ela não poderia frequentar as sinagogas, ela não poderia ir ao templo, ela não poderia ter contato com o seu marido, ela teria que viver quase parecido com uma pessoa que é diagnosticada com Covid-19 e ela precisa ficar isolada de todos durante o período em que ela pode contaminar outros, né? Uma prima minha, né, teve uma suspeita forte de Covid e o médico passou para ela o protocolo de Covid e disse que ela tinha que ficar isolada. Ela ficou trancada sozinha no quarto, porque o pai dela, o meu tio, estava se recuperando de uma cirurgia, a minha tia tem comorbidades, então ela ficou trancada no quarto e a comida era colocada na porta do quarto, do lado de fora, as pessoas se afastavam, ela abria a porta, pegava a comida, se alimentava, depois colocava o prato para fora do quarto. Essa era a realidade que ela vivia. E não só ela, mas muita gente está passando por isso no nosso país. Então, vamos imaginar que aquela mulher, há 12 anos, ela vivia como uma pessoa em quarentena, trancada, isolada, sem contato com ninguém. Imagine você que está me ouvindo e passou por essa situação. Imagine você tendo que enfrentar isso por 12 anos. 10 dias já é uma eternidade. Imagine 12 anos. Então, essa mulher, ela provavelmente já não tinha mais marido, né? É difícil imaginar que um homem com a mentalidade dos homens daquela época, uma sociedade extremamente machista, como era a sociedade em que Jesus conviveu, muito provavelmente aquela mulher já não tinha mais marido, se é que casou, né? Se é que casou. Era uma mulher sozinha. Então vamos lá. A hemorragia traz fraqueza no corpo. Então era uma mulher que tinha limitações físicas. Ela não podia frequentar o templo, ela não tinha uma vida religiosa, ela não tinha um cuidado, ela não recebia o atendimento espiritual. Então ela tinha limitações físicas, né? Ela tinha limitações espirituais, era uma pessoa que não tinha o acompanhamento, ela não podia participar das atividades religiosas da sua época. E a Bíblia fala que ela já havia despendido tudo o que possuía
com os médicos em busca de um tratamento para aquela enfermidade que lhe causava inúmeros males. Então, ela já perdeu também, então ela sofria fisicamente, emocionalmente. Imagine a situação daquela mulher, um sofrimento emocional, então um sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento espiritual e sofrimento econômico. Imagine a situação que aquela mulher enfrentava. Que dificuldade. E, queridos irmãos, quando ela ouve as notícias sobre Jesus, a fama de Jesus, ela então, irmãos, ela tem um ato de extrema coragem, Ela toma uma decisão que poderia lhe custar a vida. E por que poderia lhe custar a vida? Porque ela estava numa condição de mulher impura. E ela não podia ter relacionamento com ninguém, ela não podia estar perto das pessoas, quem dirá tocar numa pessoa? E a Bíblia diz que se uma pessoa numa condição impura tocasse em outra pessoa, essa outra pessoa tornava-se também impura e precisaria ir ao templo e se submeter aos rituais de purificação. E a pessoa na condição de impureza poderia ser condenada à morte por apedrejamento. Por isso que eu digo que aquela mulher, esta mulher do texto bíblico que lemos, ela teve uma iniciativa, ela tomou uma decisão que exigiu dela coragem, ousadia e intrepidez. Mas eu destaco a questão da coragem. E por que eu digo coragem? Gravem o que eu vou falar agora. Lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz que não há lugar no céu para os covardes. Não há lugar no céu para os covardes. Por isso que eu destaco que essa mulher foi de extrema coragem. Por quê? Ela disse: se eu somente tocar nas vestes deste homem, ficarei curada. Por outro lado, sabendo da condição que ela estava, ela sabia que ela não podia tocar em ninguém. A Bíblia fala, outro detalhe importante, que uma multidão comprimia Jesus. Então, as pessoas estavam ali ao redor de Jesus. Então, Jesus estava comprimido. Então, todo mundo tocando em Jesus, empurrando Jesus, querendo alguma coisa de Jesus. Então, esta mulher, debilitada fisicamente, ela tira uma força inexplicável para entrar no meio de uma multidão. Você já imaginou o quanto é exigido de uma pessoa fisicamente enfrentar uma multidão para chegar num lugar? Você que viu aquele ônibus, é o último ônibus do dia, e você precisa pegar aquele ônibus, senão você não vai ter outro e não vai conseguir chegar na sua casa para ver os seus filhos, e tem uma multidão para entrar naquele ônibus, e você precisa enfrentar essa multidão, entrar no meio dessa multidão, para conseguir alcançar os degraus do ônibus, para conseguir subir no ônibus e ficar ali na porta do ônibus para garantir o seu lugar naquele último transporte público. Ou então entrar naquele metrô, porque você precisa pegar aquele metrô, porque você tem horário para chegar no seu emprego, e se você não chegar no horário no seu emprego, você pode ser demitido. Como é difícil enfrentar uma multidão que está querendo chegar no mesmo lugar que você. Todos queriam chegar em Jesus.
Então ela tinha que enfrentar aquela multidão, debilitada fisicamente. Ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. Ela era frágil, fraca, anêmica. Mas então ela tirou uma força de dentro dela, que é aquela força que só a coragem gera em nós. E ela foi, enfrentou a multidão e dizia: é a minha última esperança, eu tenho que tocar nas vestes de Jesus, porque se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. E ela enfrenta aquela multidão. E eu fico imaginando essa mulher fragilizada, debilitada, cansada, fraca fisicamente. Ela com uma coragem incrível, porque eu já disse, ela poderia ser apedrejada, mas ela vai. Que importava? O que ela tinha a perder? Então ela enfrenta a multidão e ela toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que, ao tocar nas vestes de Jesus, ela sentiu estar curada do seu mal. E aí nós vamos para a parte final, que eu chamo a atenção de vocês. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos, surpresos com a pergunta, dizem: não vês que a multidão te aperta, mestre? Como perguntas quem me tocou? O toque daquela mulher, irmãos, era um toque movido pela fé. Aleluia, glória a Deus. Movido pela fé, era um toque diferente. Era um toque de quem havia tomado coragem, de quem havia enfrentado seus medos, de quem havia enfrentado as suas limitações, e havia chegado até Jesus e tinha fé. E tinha fé. Aquele toque foi um toque diferente de todos os outros. Irmãos, não, nós temos uma multidão em igrejas, em eventos religiosos, né? Tivemos, né? Agora estão suspensos, mas logo voltaremos. É como aquela multidão tocando em Jesus, comprimindo Jesus, atrás de um monte de coisa. Tem gente pedindo carro para Jesus, tem gente pedindo situações de emprego para poder humilhar o outro, tem gente pedindo riqueza para Jesus. Só banalidades, só banalidades. Mas aquela mulher tinha uma real necessidade, e ela disse: eu vou enfrentar os obstáculos que estão diante de mim, e vou tocar nas vestes dele. E ela tocou. E foi um toque diferente que surpreende os discípulos quando Jesus diz: quem me tocou? Então, aquela mulher, com medo, porque, queridos irmãos, agir com coragem, a coragem não significa ausência de medo. A coragem é atitude apesar de. Então, apesar de uma série de circunstâncias, eu tomei a atitude que eu entendi ser a atitude correta. Então, ela estava com medo, mas teve coragem. Então, o que a Bíblia nos ensina aqui é que coragem não é ausência de medo. E ela toca em Jesus. E ao tocar em Jesus, ela se sente curada. Então, ela se apresenta a Jesus.
Aleluia, que coisa maravilhosa. Ela se apresenta a Jesus, sabendo do que ela havia feito e do que nela se operara. E ela se prostra diante dele e declara toda a verdade. A lei dizia que se um impuro tocar numa pessoa pura, torna a pessoa pura em condição de impura. Mas quando ela toca em Jesus, a impureza dela não torna Jesus impuro, mas a pureza de Jesus é que torna aquela mulher pura. Aleluias! Por isso que eu sempre digo, a igreja não tem que ter medo do que a sociedade julga impuro, porque a igreja, enquanto representante de Cristo, se assim ela se considera e se assim ela vive, proclamando e vivendo os valores de Cristo, então ela nunca se tornará impura enquanto estiver entre os impuros, mas ela tornará puro aqueles que são impuros. Jesus não se tornou impuro com o toque daquela mulher, mas ele purificou aquela mulher. E ele demonstrou todo o seu amor àquela mulher, olhando para ela e dizendo: filha, a chamou de filha, filha, a tua fé te salvou. Olha a fé, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, paz. Quantos anos que aquela mulher não tinha paz. E fica livre do teu mal. Aleluia, que coisa maravilhosa, que desfecho maravilhoso. E é assim que Deus trata todos aqueles que se chegam a Ele com coragem, como aquela mulher. Eu conheço, queridos irmãos, tanta gente que está padecendo por tanto sofrimento, que está passando por tantas dificuldades, e a vida é uma lamuriação total, só murmúrio, mas não toma a decisão que tem que ser tomada. Tem um monte de gente que está há anos sofrimento com opressões, com dificuldades, mas quando precisam tomar a decisão de ir até Jesus, ao invés de ter a coragem que aquela mulher teve, olham para as dificuldades. Aquela mulher poderia dizer: ah, mas eu sou tão frágil, tão fraca, eu não vou conseguir enfrentar esta multidão. Eu não terei força para chegar até... Ah, Jesus está tão longe, tem tanta gente na frente, como que eu vou chegar até Jesus? Ah, mas se eu tocar em Jesus, eu posso ser apedrejada. Eu não posso tocar em Jesus. Ah, mas o que as pessoas vão dizer vendo eu, essa mulher impura, com essa doença, chegando até Jesus? A gente fica colocando obstáculos, a gente fica colocando problemas, a gente fica colocando desculpas, porque, na verdade, desculpe, querido, querida, se você está nessa situação, eu tenho obrigação de dizer a verdade a você, e vou dizer aqui: você está sendo covarde, e no céu não há lugar para covardes, porque covardes são aqueles que se escondem atrás dos obstáculos. Covardes são aqueles que se escondem atrás das dificuldades. Covardes são aqueles que se escondem atrás das suas lamentações, dos seus murmúrios, e que deixam que os seus medos, os seus receios, as suas vergonhas, a opinião dos outros falem mais alto do que a sua real necessidade.
E sabe qual é a sua real necessidade, meu irmão, minha irmã? Se você acha que é o emprego, se você acha que é uma cura de uma enfermidade, se você acha que é um relacionamento que precisa ser restaurado, eu vou dizer a você agora, a sua real necessidade é Jesus Cristo. Enquanto você não tiver Jesus Cristo na sua vida, você não vai ter a paz que você tanto procura e que procura em tantas coisas. Eu te convido agora, é um convite que eu faço a você, meu amado, minha amada, a você que às vezes está até na igreja há tantos anos. Tem gente, irmãos, que está na igreja há tantos anos, mas não teve uma experiência viva e real com Cristo. Enfrente agora os obstáculos. Haja com coragem e toque nas vestes de Jesus. Mas não seja o toque da multidão, seja o toque dessa mulher, movido por fé, com coragem, ousadia e intrepidez. Pare de ficar se escondendo atrás dos problemas. Pare de ficar se escondendo atrás das dificuldades, porque esta mulher tinha mais problemas que você, mais dificuldades que você. Pare de ficar sentado à beira do caminho, se lamentando, lamentando a sua vida, lamentando os seus problemas. Uma murmuração que só, porque é cansativo conversar com uma pessoa que só reclama, 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 mas não toma uma atitude na vida como aquela mulher tomou. De ir até Jesus, dizendo: se eu somente tocar nas suas vestes, serei curada. Toque nas vestes de Jesus agora. Feche os seus olhos. Ore comigo, se você tiver coragem. Se você for um covarde, uma covarde, você não terá ousadia para fazer essa oração. Ore comigo agora. Se você tiver coragem, repita essas palavras. Senhor Jesus, por muitos anos, eu tenho me escondido atrás das dificuldades, atrás dos obstáculos, das murmurações, das reclamações, dos lamentos, mas reconheço agora, Senhor, que não tive até hoje a coragem para enfrentar os problemas, os obstáculos, e movido pela fé, tocar em tuas vestes. Dá-me, Senhor, a coragem que teve esta mulher do texto bíblico. Dá-me, Senhor, a ousadia que teve esta mulher do texto bíblico. Dá-me, Senhor, a intrepidez que teve esta mulher do texto bíblico, para que eu possa, enfim, me levantar, enfrentar os meus problemas, parar de me lamentar e tocar nas tuas vestes. Mas não um toque como tantos tocam, um toque diferente, que o Senhor possa perceber e olhar para mim e me chamar de filho, de filha, e eu possa ouvir aquilo que eu preciso há tanto tempo. A tua fé te salvou. Vá em paz
e fica curado deste teu mal. Porque o meu mal tem sido, Senhor, a incredulidade. Ajuda-me na minha falta de fé, para que com coragem eu possa tocar as tuas vestes e ter verdadeiramente a minha vida transformada pelo teu amor. Amém. Se você fez essa oração, parabéns. Você foi um corajoso, uma corajosa. Jesus ouviu sua oração e percebeu o seu toque. Bem-vindo, bem-vinda à nova vida em Cristo Jesus. Se você não fez, eu lamento e espero que o Senhor ainda lhe dê uma nova oportunidade. Ficamos por aqui com mais um louvor para refletirmos. Deus abençoe. Fique na paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio. Creio em ti. Creio em ti. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu. E tem Deus que nós chamou. Vivo em ti, vivo em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Vivo em ti, vivo em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto,
tempo em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova nos traz. Acredito que o meu pecado foi vencido na cruz. Amém. Deus abençoe. Que este cântico tenha sido a sua confissão de fé no Deus Trino. Fique na paz. Uma boa noite para você.